Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais uma vez gravar nesse devocional abençoado e para dizer para vocês o quão maravilhoso é servir esse Deus Todo-Poderoso, que é único, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Aqui estamos nós mais uma vez para entender o trabalhar do Senhor na nossa vida. Sabemos que Deus trabalha para o bem daqueles que esperam e daqueles que estão sempre voltados à sua palavra. Sabemos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E por isso o Senhor hoje nos dá um direcionamento, como todos os dias, pois o Senhor, Ele nos acorda, Ele nos dá vida, nos dá saúde e nos põe de pé e nos diz que nos ama. E diz que nos ama, por quê? Porque Ele diz também que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes e muitas das vezes nós não prestamos atenção nisso. Como não? Assim como nos dias de Noé, as pessoas hoje não dão valor ao que Deus faz, pois todas as vezes que nós levantamos e não prestamos atenção em nada do que acontece à nossa volta, isso quer nos dizer o quê? Que nós não estamos valorizando o que o Senhor tem feito para nós. O Senhor, Ele é soberano, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Mas Ele vem nos dizer hoje, sou eu um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Eu sei o que pensa, sei onde está e sei para que está aí. Sou eu, Deus, que decido o dia de entrar e o dia de sair. Sou eu, Deus, que decido a hora de abater. Sou eu, Deus, que decido a hora de exaltar. Sou eu, Deus, que determino o tempo e a hora de quem vai e de quem fica. Então o Senhor trará de volta cada um, porque grandes coisas Ele tem para fazer e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. O livro de Ageu nos traz palavras maravilhosas e ele diz assim, no versículo 7, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E no versículo 9, ele diz assim, olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus e o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Aqui o Senhor está dizendo que houve um tempo em que o povo estava na inércia, e para que houvesse uma glória derramada, o povo precisava ser despertado. Então o Senhor aqui diz que as pessoas estão mais incomodadas com as suas próprias casas, com as suas riquezas, e estão se esquecendo do seu coração, que é a casa que Ele quer morar. Estão se esquecendo do seu espiritual, estão se afastando da casa do Senhor, estão fazendo para Deus de qualquer maneira, enquanto fazem o melhor para si próprio. Pois o Senhor diz que ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então vamos abrir os olhos, vamos prestar atenção no que a palavra do Senhor disse, porque o Senhor, Ele fecha os céus quando fazemos isso. E o que é isso? Ele nos traz ao nosso conhecimento que fechar os céus é cerrar as bênçãos. Mas eu não preciso, eu estou bem, você acha? Então, se o Senhor fechar as brechas,
fechar os céus e não permitir que mais nada aconteça em seu favor, você vai ver o seu império desmoronar. Então preste bastante atenção no que você tem feito e de que maneira você tem feito para Deus, para que o Senhor venha prosperar tudo que você pôr a mão, para que o Senhor venha te abençoar de uma forma tal que você não consiga explicar o tamanho e a glória do que o Senhor faz no pouco, como ele disse aqui. O Senhor também, aí mais adiante o Senhor diz assim, em Ageu 2:9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Porém, é preciso que nós entendamos os versículos anteriores, que o Senhor diz para que eles se esforcem e diz: trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito. O meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. Por isso, diz o Senhor, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira. Então vamos parar de viver inquietos, correndo atrás de tantas coisas e não deixando tempo para adorar ao Senhor, para estar ao lado do Senhor, aos pés do Senhor, glorificando e exaltando o nome dEle, que é santo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Porque o Senhor, Ele fala de um avivamento, Ele fala de algo que está preparado. Quantas das vezes tenho eu dito que o Senhor tem pressa em cumprir as suas promessas, porque o Senhor vai reavivar a sua igreja, pois estamos todos como a igreja de Laodiceia, mornos. Estamos dentro da igreja só picando cartão, estamos nos achando autossuficiente e o Senhor nos alerta. Ouça minha voz, abra os seus olhos, tenha visão e não vista, abra os seus ouvidos, ouça minha palavra e a pratique para que vocês tenham vida e vida com abundância. É isso que eu tenho para vocês, eu tenho o melhor. Então, não permita que o inimigo roube de vocês o que eu preparei para vocês, porque grandes coisas eu tenho para vocês. E aqui o Senhor também diz que o progresso do povo vem quando ele agradece, quando o povo agradece, quando somos gratos a tudo que o Senhor nos dá, mais o Senhor faz crescer na nossa vida, no nosso caminho, todos os projetos que nós colocamos no papel, todos os projetos que um dia o Senhor disse que cumpriria na nossa vida, todos os planos, todas as promessas. Por quê? Porque quanto mais somos gratos, mais coisas boas chegam até nós. Então, o Senhor diz ao contrário, quanto mais vocês agradecem, mais eu acrescento na vida de vocês, porque sei que além de gratidão, vocês cuidam do que é meu, vocês cuidam do melhor. Então, como diz lá em Mateus 6,36, buscai primeiro o reino do Senhor e as demais coisas Ele acrescenta. Então o Senhor hoje está dizendo para você, não corra atrás de bênçãos, como está escrito lá em Deuteronômio, e as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então pare de correr atrás de bênção, pare de correr atrás de tantas coisas,
porque o Senhor acrescenta. O Senhor só precisa que nós não estejamos ociosos, para que o inimigo não venha usar a nossa mente na ociosidade contra nós mesmos. Então vamos entender esta palavra, porque a glória descerá. Quando nós entendemos isso, a glória do Senhor transborda na nossa vida e faz com que nós renovemos as nossas forças. A glória da segunda casa transpassa todas as coisas maravilhosas do Senhor. E por isso, neste dia chamado hoje, o Senhor te chama a atenção e te pede para que você olhe para o alto de onde vem o seu socorro, para que você entenda que Ele prometeu e Ele vai cumprir, para que você abra os teus olhos e sinta a presença dEle te envolvendo, te abraçando, tirando toda dor, todo sofrimento, tirando de você o que você acha que não tem mais recurso, que você acha que está perdido. Então, nesta manhã maravilhosa, ou nesta tarde, né, no começo da noite, quando você for ouvir esta palavra, o Senhor vai te visitar, o Senhor vai te tocar, o Senhor, e você vai sentir algo novo. O Senhor vai renovar as suas forças, o Senhor vai trazer para você o que você tem pedido, porque o Senhor conhece o tempo certo de fazer as coisas. O Senhor sabe que você precisa de uma alavanca nova, de uma nova expectativa. Por isso, nesta manhã, eu quero te dizer, neste dia chamado hoje, neste presente que o Senhor te concedeu hoje, eu quero te dizer: tome posse da sua vitória. O Senhor está trazendo para você algo especial, algo que você plantou, regou com lágrimas. Ele ouviu, ele viu, ele colheu cada uma delas e está entregando nas tuas mãos a tão desejada bênção. Sabe, o Senhor me traz aqui algo fortíssimo para te dizer, que é quando nós estamos no caminho e na direção, Ele sabe o tempo de agir e Ele traz nas nossas mãos o melhor. E Ele está te entregando hoje uma bênção. Então usufrua com amor. Saiba que o mesmo Deus que te deu isso pode te dar muito mais. E Ele também quer te dizer o seguinte: não retenha. Seja canal de bênçãos, pois tudo que você plantar, você vai colher 100 por um. Então não retenha nada. Se é para dividir, divida. Se é para amar, ame. Se é para afastar, afaste. Se é para arrancar, arranque. Se é para plantar, não pense duas vezes. Se é tempo de amar, ame. Se é tempo de se afastar, afaste-se. Se é tempo de edificar, edifique. Se é tempo de arrancar e de derribar, derribe. Porque o Senhor tem sempre o melhor. E Ele sabe o tempo e a hora de fazer todas as coisas. Por isso, nesta manhã maravilhosa, o Senhor manda te dizer que há um tempo para todo propósito debaixo do sol. E o seu tempo chegou. Receba a tua bênção, receba a tua vitória, pois a glória vai ser derramada. O Shekinah do Senhor chegará e você será avivada e você será surpreendida, porque Deus é um Deus de surpresa, Deus é um Deus que nos surpreende, Deus é um Deus que nos faz além do que pedimos ou pensamos. Deus é Deus de maravilhas e Ele está abrindo portas onde não há parede. Ele está abrindo, aleluia, Jesus, as janelas do céu e derramando bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Ele está fazendo infinitamente mais do que você pensou. Então tome posse da sua vitória e saiba que você é mais que vencedor. Não se esqueça, tudo o que for fazer, faça como se estivesse fazendo para o próprio Senhor, pois Ele se agrada disso.
E isso traz para a nossa vida uma prosperidade financeira, uma prosperidade emocional, uma prosperidade, aleluia, Jesus, sim, nos relacionamentos, na família, em todas, espiritual, em todas as áreas. E é esse tipo de prosperidade que nós precisamos para poder usufruir de tudo que o Senhor nos dá. Então tome posse desta palavra, tome posse da sua vitória e saiba que o Senhor está cuidando de tudo e está te entregando uma bênção hoje. Receba do Senhor, em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.